Olá pessoal, eu sou o Ricardo Massola, consultor internacional de ergonomia pela PhD Saúde Corporativa. E essa semana acabou de ser publicado, não foi nem divulgado ainda pela revista Applied Ergonomics, um novo artigo que vai mudar completamente a tabela de pontuação da equação de levantamento de cargas da NIOSH. Então, se você utiliza a equação de levantamento de cargas da NIOSH, ou se você utiliza a ISO 11228, fica ligado nesse vídeo, porque essas referências vão ser modificadas agora em suas revisões mais atualizadas por conta dessa publicação. Esse artigo se chama Understanding Outcome Metrics of the Revised NIOSH Lifting Equation. É do Robert Fox, Bob Fox, e do Min-Lung Lu. O Bob Fox ele é da General Motors dos Estados Unidos e o Min-Lung Lu ele é do laboratório da NIOSH. Esse estudo é um estudo muito bem desenhado, é uma revisão sistemática. A revisão sistemática dentro da hierarquia de estudos científicos é o estudo mais relevante, é o tipo de estudo mais relevante em que as suas conclusões elas são mais bem aceitas entre a comunidade científica. Então esse estudo muito bem desenhado realmente mostra para a gente de maneira mais clara qual deve ser a pontuação que nós devemos utilizar ao final da NIOSH para saber se um trabalhador está levantando uma carga acima da sua capacidade ou se ele está seguro levantando essa carga. Só para explicar rapidamente para quem não conhece muito ainda da equação da NIOSH, a equação da NIOSH ela tem algumas variáveis em que você que está fazendo análise, você deve medir essas variáveis, como por exemplo, a distância horizontal, a altura em que está a carga em que você vai fazer o levantamento, para que altura você vai levantar essa carga, se você tem alguma rotação do seu tronco, quantos graus de rotação do seu tronco é relevante, qual que é a frequência, qual que é a duração, enfim, existem várias variáveis que você observa, você coloca dentro dessa fórmula e essa fórmula vai te dar qual é o peso ideal que você pode levantar nessa situação de acordo com as variáveis que você colocou. Para a NIOSH, o peso máximo que uma pessoa poderia carregar sem prejuízo para a sua coluna lombar seria 23 quilos. Se você levanta 23 quilos, você tem para a NIOSH 99% da população masculina segura e pelo menos 75% da população feminina segura nesse levantamento de carga. Porém, 23 quilos seriam se você tivesse todas as variáveis no mais perfeito estado. Então, normalmente, como há uma variação muito grande dentro das variáveis, o peso máximo que você consegue levantar, que você pode levantar de maneira segura, passa a ser menos que 23 quilos. Ao final dessa equação, a NIOSH, além de ela te dar o peso máximo que você poderia levantar, ela te dá o que ela chama de Lifting Index, ou índice de levantamento. Esse índice de levantamento é a divisão do peso que você está levantando pelo peso que ela recomenda você levantar. Então, se esse valor der de 0 a 1 na tabela anterior, se ele desse de 0 a 1, você teria um risco ergonômico para a coluna lombar baixo. Se você tivesse de 1 a 3, você teria um risco moderado e acima de 3 você teria um risco alto. Um outro estudo modificou um pouco essa tabela e deixou de 0 a 1 baixo, de 1 a 2 como moderado e acima de 2 como um risco alto. O que foi feito com esse estudo foi buscar todos os estudos já publicados que utilizaram a NIOSH, que utilizaram essa fórmula da NIOSH para dizer se existia um risco aumentado ou não, com qual carga, com qual índice de levantamento existiria um risco maior para uma dor aguda de coluna lombar nos trabalhadores. Algumas descobertas nesse estudo foram bastante interessantes. A primeira descoberta é que, assim, dois estudos muito bem desenhados mostraram que estava sendo perfeitamente seguro você levantar uma carga que fosse de 20 até 68% maior do que a carga recomendada pela NIOSH. Ou seja, se você tivesse um índice de levantamento de 1.2 até 1.7, 1.68, você ainda estaria levantando de forma razoavelmente segura aquela carga.
Então, esse foi o primeiro achado. Um outro estudo muito bem desenhado que eles analisaram mostrou que você aumenta a razão de chance da pessoa ter um evento agudo de dor na coluna quando o seu índice de levantamento passa de 1,5. Ou seja, se você estiver levantando 1,5 vezes mais que a carga recomendada pela fórmula. Então, isso fez com que eles concluíssem que se você levantar até 1,5 vezes mais do que a fórmula recomenda, você ainda está levantando uma carga de forma segura. E eles observaram também que em todos os estudos, sempre que você levantava uma carga que fosse menor do que o índice de levantamento, você estava completamente seguro e que não havia risco para a coluna lombar. Dessa forma, a primeira alteração foi que de 0 a 1, você tem um risco muito baixo. Então, no final, antes o que era considerado um risco baixo, agora é considerado como um risco muito baixo, se você tem um índice de levantamento de 0 até 1. Se seu índice de levantamento é de 1 até 1,5, é considerado agora como um risco baixo para a coluna lombar. Eles fizeram análise de diversos estudos e um outro estudo mostrou que acima de 2 você tinha um índice razoavelmente maior, uma razão de chance razoavelmente maior no desenvolvimento de dor lombar. Então eles classificaram como de 1,5 até 2 como um risco moderado, ou seja, se você tiver de 1,5 a 2, é importante que você estabeleça uma ação para o controle dessa carga. Acima de 2, eles já consideraram o risco como um risco alto. Então, de 2 até 3, o risco é considerado alto e eles consideram nesse estudo que você deve ter uma ação prioritária quando você tiver um risco de 2 até 3. E se seu índice de levantamento for acima de 3, esse risco é muito alto e você tem que ter uma ação imediata para o controle do levantamento dessa carga. Então, como que ficou a tabela a partir de agora e como ficará na equação da NIOSH e na ISO 11228? Ficará assim, de 0 até 1, risco muito baixo. De 1 a 1,5, risco baixo. De 1,5 a 2, risco moderado, com necessidade de ação. De 2 até 3, risco alto, com uma prioridade na ação. E acima de 3, risco muito alto, sendo necessário uma ação imediata. Uma coisa interessante discutida nesse artigo é que eles levaram em consideração sexo e idade, ou seja, ele é um artigo aplicado tanto para homens e mulheres quanto para as diferentes idades. Porém, eles colocam uma ressalva de que deve-se ser mais conservador quando você estiver tratando com pessoas mais velhas e também o levantamento de cargas altas no sexo feminino, principalmente você deve levar em consideração de uma redução da carga se essa carga for alta e a frequência de levantamento for baixa. Olha só que interessante, eles mostram que a frequência de levantamento mais alta faz com que a pessoa tenha uma capacidade de levantamento maior que quando você tem uma frequência muito pequena, uma frequência que é menor do que um levantamento a cada 10 minutos. Quando você tem um levantamento a cada 10 minutos ou uma frequência menor que isso, a chance de ocorrência de dor lombar passa a ser maior, por incrível que pareça. Então, eles pedem que seja mais conservador quando você tiver uma carga muito alta, porém uma frequência muito pequena no levantamento. Uma outra coisa interessante que eu gostei muito nesse artigo é que os autores discutem o papel dos riscos psicossociais dentro do levantamento de cargas e materiais. Há diversos estudos nos últimos anos que mostram a influência dos riscos psicossociais ocupacionais para a dor lombar crônica e aguda. E eles dizem que a equação de levantamento de cargas da NIOSH não leva em consideração os riscos psicossociais. Então, se estes riscos forem observados na sua análise ergonômica, você também deve ser conservador na sua análise e levar esses riscos em consideração. Então, a partir de agora, esse estudo acabou de sair, ele vai ser publicado na Applied Ergonomics de novembro.
A partir de agora, então, essa será a nova tabela adotada pela NIOSH e a nova tabela adotada pela ISO 11228. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Logo, logo eu volto com outras novidades dentro do mundo científico da ergonomia. Um grande abraço para vocês e até mais.